Eu gosto, tu gostas, eles gostam. Todos nós gostamos de ser livres para decidir, para escolher, para fazer. Levante a mão quem nunca sentiu aquele gostinho de empoderamento ao escolher por si mesmo a profissão, o destino da viagem, o candidato em que votar, ou simplesmente uma roupa para vestir ou que comer no restaurante. A isto chamamos de livre-arbítrio, a capacidade de tomar decisões livres e conscientes, sem ser determinado por fatores externos ou mesmo por uma vontade superior. Trata-se de um conceito fundamental para a filosofia, também para a ética, a religião, para o direito e muito mais, pois isso está relacionado com a ideia de liberdade e responsabilidade individual. É algo essencial para a compreensão da natureza humana. A questão é que, mesmo estando na base da civilização, esse é um dos conceitos mais polêmicos do mundo. Um problema insoluto que, nos últimos tempos, tem sido agravado por descobertas surpreendentes da neurociência, que constatou que nossas decisões são tomadas no nível inconsciente, antes de nos darmos conta de que estamos fazendo uma escolha. Pois é, o livre-arbítrio talvez não seja aquilo que nos contaram. Talvez aquela gostosa sensação de empoderamento seja apenas uma ilusão. Ou talvez estejamos extrapolando demais os achados da ciência, precipitando conclusões que não seriam proclamadas se fizéssemos uma análise mais apurada das descobertas científicas. É sobre isso que vamos conversar neste estudo, e eu lhe peço que assista ao vídeo até o fim, pois iremos abordar o tema em modo ascendente, o que nos levará a um ápice com as questões mais intrigantes desta polêmica para a maioria das pessoas, e em especial para aquelas que realizam uma jornada espiritual. Como o assunto é complexo e controverso, vou tentar fazer aqui um resumo plural, com a participação de especialistas de diferentes áreas, sem descartar o meu próprio olhar e o dos amigos do Sapiens, que poderão já, a partir de agora, deixar suas impressões e perguntas abaixo, no campo de comentários do YouTube. E não esqueçam do like, certo? Isso é muito valioso para convencer o YouTube a levar este conteúdo a outras pessoas. Ok? Vamos começar com sangue novo, juventude, pois os jovens, sempre ávidos por liberdade, são especialmente interessados no tema do livre-arbítrio. Manda aí, Isabelle Moraes. O que uma mente jovem e brilhante questiona sobre esse tema? Bom, minha pergunta é: se nossas escolhas são influenciadas por fatores como cultura, educação e genética, até que ponto a gente pode dizer que o livre-arbítrio realmente existe? Será que a gente é completamente livre para tomar decisões ou somos condicionados por esses fatores externos? Uau! Que bela pergunta, Isabelle. Mas eu vou passar a bola para uma autoridade. A Elisa Cosasa, neurocientista e professora de neurociência e comportamento do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Muito difícil da gente saber o que é o nosso livre-arbítrio, né? A maior parte das pessoas acredita ter mais livre-arbítrio do que tem na verdade. Você já parou para pensar nisso? Sim. Né? Será que o que você escolhe assistir no Netflix você escolheu mesmo? Por exemplo? Né? A forma como você se veste. Né? A forma como você se veste está baseado no quê? Quem é a sua inspiração? Quem está modulando esse seu comportamento? O que você vai ler? Os lugares que você vai frequentar. É interessante isso. Né? Então a gente parece, não, eu estou escolhendo.
Escolhendo, tá, mas por que você escolheu isso e não aquilo? Existe algo que é nosso livre-arbítrio? Pois é, uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Né? Eu acho que quanto mais a gente conseguir estar consciente das nossas escolhas, é melhor, mas até que ponto a gente está tendo essa liberdade como a gente pensa que tem? Já percebeu, não é? Estamos diante de uma série de nós difíceis de desatar. Não é de hoje. Isso vem desde o início das elaborações sobre o tema, milênios atrás, e ganhou realce com o surgimento do cristianismo. O apóstolo Paulo, em algumas de suas cartas, mostrou uma inclinação pelo determinismo ao falar da predestinação e da escolha de Deus. Mais tarde, Santo Agostinho apostou todas as fichas no livre-arbítrio, na tentativa de explicar a existência do mal. Desde então, o debate só cresceu. O Santo Agostinho, que criou basicamente essa ideia num livro chamado Livre-Arbítrio, se perguntava o tempo inteiro se a gente tem autonomia para se libertar do pecado. Esse é o contexto onde o tema surge, né? Ali na obra do Agostinho, ele trata essa questão no mínimo 2 vezes de forma bastante intensa, que é quando ele escreve o próprio livre-arbítrio e ele está lá responsabilizando a ação humana pelo mal e não Deus, ali rompendo com sua tradição maniqueia, até onde a fortuna crítica entende, e quando ele entra na crise pelagiana lá, que ele está debatendo com a influência estoica no cristianismo, no Pelágios dizendo que Deus dá graça suficiente para todos os homens, e os homens tomam decisão, e Agostinho dizendo, não é bem assim, olha se as pessoas conseguem escapar do orgulho uma vez na vida. Agostinho tem um olhar bastante empírico, né? Mas o tema do livre-arbítrio vai para frente, né? Você pode abandonar o debate do pecado e do domínio do pecado sobre o livre-arbítrio, sobre a vontade, o livre-juízo, como você pode traduzir o livre-arbítrio, e você pode se perguntar se a gente é livre com relação a conteúdos inconscientes. Freud achava que não. Alguns podem se perguntar se a gente é livre com relação a conteúdos sociais. Marx achava que não. Alguns podem se perguntar se a gente é livre com relação a conteúdos herdados no processo evolucionário. Darwinistas acham que não, né? Alguns hoje acham que a gente não é nem livre dos algoritmos, porque eles vão hackear você a partir do Facebook e das horas em que você acorda e do seu tipo sanguíneo e o que você gosta de comer, e isso vai ser cruzado num Big Data gigantesco, e um dia quando você acordar, seu iPhone ou seu smartphone vai estar falando coisas para você que você nunca contou para ninguém, e aí você vai dizer assim, meu Deus, o algoritmo é mais íntimo de mim do que eu sou de mim mesmo, que na realidade Agostinho dizia que era Deus, que era mais íntimo de mim do que eu sou de mim mesmo. Veja só a decadência. Bom, Pondé focou o aspecto da discussão filosófica em torno do livre-arbítrio, que ganhou novas nuances a partir do iluminismo, como veremos mais adiante. Mas o que mais estremece nossas visões sobre o assunto atualmente são os experimentos científicos, principalmente os da neurociência, que chacoalharam a crença milenar de que tomamos decisões conscientemente. Essa revolução começou em 1983, com o chamado experimento Libet, dirigido pelo neurocirurgião Benjamin Libet, da Universidade da Califórnia, em São Francisco. No experimento, voluntários eram equipados com eletrodos na cabeça e deveriam escolher entre mover um dedo na mão direita ou um dedo na mão esquerda. Eles foram instruídos a deixar que a vontade aparecesse sozinha, sem planejar e sem concentrar em quando agir, mas deveriam reportar de imediato o momento em que decidiam mexer um dedo. No final, ficou evidenciado que a sensação de estar tomando a decisão de mover o dedo, narrada por cada voluntário, acontecia pelo menos meio segundo depois que os sensores haviam registrado impulsos elétricos em áreas cerebrais relacionadas ao processo de decisão.
O paradigma de Liber pareceu demonstrar que movimentos simples e aparentemente voluntários poderiam ser desencadeados não pela consciência, mas por processos cerebrais pré-conscientes ou aleatórios. Mais tarde, outro neurocientista, o John Dylan Haynes, confirmaria com mais precisão os achados de Libet, reforçando a ideia de que nossas decisões podem ser determinadas por processos inconscientes. Haynes e sua equipe usaram ressonância magnética funcional para prever as decisões dos participantes do estudo, antes que eles tivessem consciência dessas decisões. E o que aconteceu? Os cientistas conseguiram prever as escolhas com até 10 segundos de antecedência. Estes achados desafiaram conceitos e crenças acerca do livre-arbítrio fortemente consolidados e abriram uma trilha de investigação a que vem se somando revelações assustadoras, como o caso de um homem que teve alteração profunda de comportamento em razão de um tumor cerebral. Experiência essa narrada pela pós-doutora em neurociências integradas pela Universidade de Chicago, Cláudia Feitosa Santana. Ele começou a prostituir crianças e assediar a própria sobrinha. Obviamente, ele foi condenado e foi levado por um programa de reabilitação, mas foi incapaz de responder ao tratamento. E então teve a sua prisão decretada. Mas ele pediu uma ressonância do cérebro. A ressonância indicou um tumor numa região do cérebro que é responsável por regular o nosso comportamento social, incluindo os impulsos sexuais. Então foi feita uma cirurgia, foi retirado o tumor e o comportamento dele de pedófilo desapareceu. Passado um tempo, o comportamento voltou. Foi feita uma outra ressonância e o tumor voltou. Uma recidiva de câncer. Então, fica a pergunta, onde está o livre-arbítrio? Esse caso, como muitos outros, abalam a crença quase universal que nós temos em livre-arbítrio. E ele desestrutura toda a organização da nossa sociedade. Do legislativo ao judiciário, nós somos baseados na crença de que temos 100% de livre-arbítrio e somos donos das nossas escolhas. O problema é que o seu cérebro decide o que você vai fazer aproximadamente meio segundo antes de você achar que está decidindo por você mesmo. Está impactado? Eu também. O que você acha de tudo que foi dito até aqui? Deixe nos comentários sua opinião. E se tiver pergunta, escreva também, que eu responderei tão logo seja possível. Então, vejamos, como Libet e Haynes, Cláudia Feitosa Santana parece convicta de que o que chamamos de livre-arbítrio é apenas uma ilusão causada por processos eletrobioquímicos no interior do cérebro, sem relação direta com a consciência e, sobretudo, com a consciência moral. Mas calma, calma. Nem os achados de Libet e Haynes, nem a opinião de Cláudia significam que a questão está fechada e que o livre-arbítrio esteja declarado morto na comunidade científica. Não é assim, não é bem assim. Os experimentos revolucionários sequer colocam por terra a noção de que o cérebro pode ser uma interface de uma mente imaterial que é sustentado pelas tradições espirituais. E para muitos cientistas, esses experimentos também não são suficientes para que se afirme a inexistência do livre-arbítrio. O renomado neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles, ateu, pesquisador da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, é uma das vozes que se opõe a esta conclusão. Acredito piamente no livre-arbítrio. Perdão. O inglês já está. A palavra inglesa está tomando conta. Né? Não, eu acredito porque antes daquela decisão motora, tem duas coisas muito interessantes que pouca gente sabe. Antes tem um processamento prévio, claro, que é sub-threshold. Sim. Você não vê o sinal elétrico que a gente registra, esse que você está falando. A gente vê algo
abaixo dele ocorrendo no cérebro. E no intervalo de 150 milissegundos, onde o cérebro decidiu e o movimento ocorre, né, tem um intervalo, tem um delta aqui, um delay, vamos dizer assim, você pode mudar. Claro, mas aí é inibitório, né? Não, é inibitório, Exato. mas existem modificações, modulações que podem ocorrer nesse intervalo. Sim. Então, quando a gente criou a interface cérebro-máquina, essa era uma grande pergunta. Porque nós misturamos cérebros, né? Nós pegamos 2 macaquinhos, 3 macaquinhos, combinamos a atividade do cérebro e agora os 3 moviam um único robô. Caramba. Sem eles saberem que eles estavam colaborando, nós criamos o que a gente chamou de um hyper brain. É a mistura de múltiplos cérebros atuando simultaneamente. E nesse instante, você vê quando um macaco desiste, o sinal muda do cérebro dele e influencia os outros 2. Então, foi aí que surgiu a história da BrainNet. Uhum. Foi aí porque a teoria que eu e o John pusemos para frente, né, é que, na realidade, a história da humanidade, toda a história das civilizações humanas são decididas pela formação de grupos sociais que são coordenados pela BrainNet. Então, a BrainNet é a conjunção de cérebros que entram em sincronicidade por causa de um mito religioso, uma ideologia política, um modelo econômico. Não é à toa que os faraós do Egito saíam, né, em Tebes, vestidos de ouro, com o sacerdote, ao meio-dia, para o sol refletir neles, para todo mundo achar que eles eram Deus. Né? Então, antes de você criar um império físico, construir pirâmide, você tem que construir um império mental. Você tem que convencer milhões de pessoas a seguir uma abstração mental que fica mais importante que a realidade. Né? E é por isso que esse conceito da BrainNet se transformou num conceito tão importante. Ou seja, haveria um espaço para o livre-arbítrio nesse curto delay entre o impulso e a ação. Restaria ao homem alguns milissegundos para impor sua vontade e alterar as ordens dos impulsos cerebrais. Um desafio que parece não ser passível de superação pela maioria dos humanos. A verdade é que são muitos os argumentos contra e a favor do livre-arbítrio, com base na ciência, como se pode ver no resumo extremo que farei agora. Contra a tese do livre-arbítrio, muitos estudiosos esgrimem com o que conhecemos sobre determinismo biológico e genético, a partir de pesquisas que mostram que muitos aspectos do comportamento humano são fortemente influenciados por fatores genéticos e biológicos, como provam os estudos sobre gêmeos. Patrick Haggard, um neurocientista britânico, realizou vários estudos sobre a percepção do livre-arbítrio e a sensação de agência, demonstrando, ao final, como essa atividade cerebral está relacionada à sensação de controle sobre as nossas ações e como isso pode ser até manipulado em experimentos. Por sua vez, a psicologia social e comportamental destaca como o ambiente e as influências sociais moldam nossas decisões. Experimentos demonstram que as pessoas podem agir de maneira contrária às suas crenças e valores quando estão sob pressão social. E isso questiona a verdadeira liberdade de escolha. E, claro, ainda contra a existência do livre-arbítrio, existem os estudos de neuroimagem, como o de Benjamin Lieber, que revelam que o cérebro toma decisões antes mesmo de estarmos conscientes delas. Já a favor do livre-arbítrio, os argumentos fundamentam-se desde a experiência subjetiva, como a força de sensação de que podemos tomar decisões conscientes e deliberadas, e passeiam por estudos também da neurociência que mostram a plasticidade significativa do cérebro humano, permitindo que ele se adapte e mude com base em novas experiências e aprendizagem. Isso não sugere que, embora possamos ser influenciados por fatores externos, ainda temos a capacidade de tomar decisões independentemente? Bom pensar.
Por último, alguns cientistas apontam para a teoria do caos e os princípios do indeterminismo quântico como evidências de que nem todos os eventos da vida são predeterminados. E isso abre uma possibilidade de que nossas ações possam não ser completamente determinadas por eventos passados. Está esquentando, né? O que você acha disso? Escreva aí, aqui embaixo nos comentários. E não esqueça de deixar o like, pois é ele que vai instruir o YouTube a levar este conteúdo a outras pessoas. Será que estamos no mato sem cachorro? Enquanto os cientistas não conseguem formar um consenso, busquemos a filosofia para aplacar nossa perplexidade. Mas estejamos certos, também na filosofia, a diversidade de opiniões não é pequena. Filósofos clássicos como Platão e Epicuro realçaram o papel do livre-arbítrio na jornada em busca de clareza e felicidade. Na era moderna, Descartes argumentava que a capacidade de duvidar e pensar é a base da liberdade humana. E Rousseau destacava que o livre-arbítrio é intrínseco à condição humana. Mas, entre Kant, que tratou da responsabilidade moral, Schopenhauer e Nietzsche, são muitas as controvérsias, como nos lembra o mestre e doutorando em filosofia, Matheus Benites. Veja bem, você pode fazer o que quiser, mas você não pode querer o que quiser. E por isso, o livre-arbítrio não existe. Você não pode querer fazer algo que você não quer. Você é determinado. Você não gosta de suco de laranja. Você não pode querer gostar de suco de laranja. Você pode se forçar a adaptar o seu gosto, obviamente. Mas isso não muda a sua determinação biológica a não gostar do suco de laranja. Se pelo esforço você passa a gostar, pela mesma razão você não poderia então querer não gostar, porque agora você gosta. E você é determinado a gostar. Tente não querer algo que você quer, você não vai conseguir. Você vai no máximo se forçar a se convencer a não agir de modo a perseguir isso que é objeto do seu desejo, querendo você ou não. Alguém pode dizer, eu estou fazendo uma dieta mesmo sem querer fazer dieta. Na verdade, é uma expressão mal formulada. Você quer emagrecer. Essa vontade é mais forte do que a vontade de comer chocolate em vez de fazer dieta. As suas vontades estão além do seu controle. Um copo de café pode fazer você querer ser mais produtivo. Algumas latas de cerveja podem fazer você agir de modo mais agressivo a estressores. Ah, mas Matheus, então isso implica que eu não devo me importar com as minhas ações? Não, você é as suas ações. Você pode fazer o que você quiser, mas você não pode querer o que você quiser. Schopenhauer e Nietzsche demonstraram isso muito bem em suas filosofias. Vamos primeiro falar um pouco de Schopenhauer. Schopenhauer equacionou como uma vontade metafísica, no caso dele, não no caso do Nietzsche, e por isso eu prefiro Nietzsche, atrás do mundo, que é o verdadeiro desejo, que quer a perpetuação das espécies a partir da reprodução. Então, quando você sente tesão, quando você quer se relacionar com alguém atraente, você não está trabalhando para você. Você acha que você está trabalhando para você, mas você está trabalhando para essa vontade. E por isso Schopenhauer vai dizer que a vida oscila entre o desejo e sofrimento e o tédio. Quando você consegue um objeto do seu desejo, logo é substituído por outro objeto do seu desejo. Se você fosse realmente livre para querer o que quiser, você ia poder simplesmente decidir querer ficar satisfeito com o que você tem agora. Nietzsche foi mais assertivo do que Schopenhauer, cortando o laço com a metafísica, afirmando que essa vontade não é uma força transmundana metafísica. A vontade é um princípio ontológico da atividade desse jogo de forças. É imanente e não transcendente. E a religião? E a religião onde toda essa discussão começou? Também ali as ideias sobre livre-arbítrio não são consensuais.
e os esforços para provar a sua existência, não raro, são abalados pela simples pergunta de uma jovem ou o questionamento de um cético, mesmo quando quem responde é um especialista em lógica. Outra dúvida é se como o conceito de livre-arbítrio se relaciona com a ideia de destino. Se tudo já está traçado por um destino ou um plano maior, ainda podemos dizer que temos liberdade para escolher? Uma pergunta específica que me persegue há um tempo, e ela basicamente é sobre a ideia de livre-arbítrio, né? Porque se Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente, ou seja, ele sabe passado, presente e futuro e pode todas as coisas, ele já até sabia que eu ia mandar esse áudio para vocês hoje às 4h04 da tarde. Então não existe livre-arbítrio. Eu acho que eu fiz algo da minha escolha, mas como Deus já sabia, eu só estou participando do script dele. Só estou sendo um fantoche na existência. Faz sentido esse tipo de pensamento? Eu gostaria que o Vitor pudesse falar um pouco sobre isso. Até a ideia mesmo de Satanás. Então, um ser chamado Deus cria, já sabe que daqui, por exemplo, 10 mil anos, esse ser que ele criou vai se virar contra ele. Esse ser assim o faz, conforme o script. Satanás acha que ele fez algo diferente, mas já estava no script dessa loucura toda. Então parece que há uma dicotomia, uma cisão. Ou Deus ele é onisciente, ou existe livre-arbítrio. Os dois não podem coexistir. Isso é uma falsa dicotomia completa, né? Se você for perceber, não é muito difícil você perceber a incompatibilidade. Porque a questão aí não Veja, Deus não está te dando um script do que você vai fazer. O fato de Deus saber o que vai acontecer não significa que ele determinou o que vai acontecer. Entende? Então você tem uma confusão ali entre ter consciência do que acontecerá e determinar o que acontecerá. É uma confusão desse tipo. Entende? Então a gente pode tentar entender Deus, né? Deus a gente diz que ele é incompreensível, né? Na lógica, a gente não trabalha com o que é inconcebível. O que é inconcebível a gente não pode aceitar. Por exemplo, um quadrado redondo. É inconcebível. Deus não é inconcebível, ele é incompreensível. Então a gente não consegue compreender ele perfeitamente. Não porque ele tem uma contradição, mas porque ele tem coisas que transcendem a nossa inteligência, a nossa capacidade. Isso é razoável dentro da lógica, é possível. Então nesse caso, como que Deus poderia ver as coisas sem ferir nosso livre-arbítrio? Imagina a linha do tempo dessa forma aqui, né? Seguindo dessa maneira. E Deus, como estando aqui fora, vendo toda a linha do tempo, numa espécie de funil, num instante, ele consegue ver tudo de uma vez. Ele não está dizendo que você vai fazer isso, ou que você não vai fazer isso. Ele só sabe que você vai fazer. Então, você tem um livre-arbítrio. Quando chegar a hora H, você vai tomar essa decisão, optar entre X ou Y, e Deus sabe qual que você vai optar. É só isso. Mas ele não determinou. Ele sabe não determinou. Quem determinou foi tu mesmo. Você mesmo. E ele sabe o que tu vai determinar. Isso. Ele sabe o que você vai determinar. Mas é difícil de visualizar, porque se ele sabe o que vai acontecer, já estava determinado. Não estava determinado no sentido de uma imposição dele. Sim. De ele que impôs isso. Entendeu? Mas é que ele ele já sabia o que ia acontecer. Mas ainda parece que ele determinou as coisas. Não consegui... De que forma parece que está determinado? Porque se ele sabe o que vai acontecer, naquela linha do tempo já está determinado o que vai acontecer. Porque senão ele não vai saber. E como você entende determinado? Está fixado que algo vai acontecer. Já está previsto, já vai acontecer aquela coisa. Nesse sentido de estar previsto, perfeito. Sim. Então, não quer dizer que ele determinou. Só que você entende que esse previsto não contradiz o livre-arbítrio. Entende? Putz, eu não entendo essa. Porque assim, a gente está diante de uma ambiguidade do termo determinismo. Do termo determinar. A gente vai ter o determinar no sentido de Deus vai impor. Não, esse cara vai morrer atropelado. E o determinar no sentido esse que você falou, né? Dele prever o que vai acontecer, ele já sabe o que vai acontecer. Algo que tá fixo no futuro, entendeu? Esse tipo de coisa, esse tipo de determinismo, nesse sentido, segundo sentido, ele não contradiz o livre-arbítrio. Porque ainda é o cara tomando a decisão. Entende? Sim.
Mas se naquela linha do tempo está previsto que o cara vai morrer atropelado e Deus criou tudo que existe, foi ele que criou aquele atropelamento. Ele já sabia que ia acontecer. Ele sabia que ia acontecer. Mas não foi ele que criou o atropelamento. Mas ele criou tudo. A gente concorda com isso? Uhum. Ele criou o atropelamento, ele me criou, ele criou tudo. Tudo que está acontecendo agora, ele que criou. Pois é. Com todo respeito, eu que nunca estudei lógica, também não entendi a resposta e fiquei mais próximo às dúvidas do apresentador. É bom lembrar também que entre cristãos, o debate sobre a existência ou não existência do livre-arbítrio não acabou. Lutero, um dos principais reformadores protestantes, argumentava contra a ideia de livre-arbítrio em sua obra Da Vontade Cativa. Segundo ele, devido ao pecado original, a vontade humana está cativa e não pode escolher o bem sem a graça de Deus. Para Lutero, a salvação é inteiramente obra da graça divina e o livre-arbítrio humano muito limitado. Já Calvino, outro reformador influente, desenvolveu a doutrina da predestinação, que sustenta que Deus, em sua soberania, escolhe quem será salvo. Ele argumentava que a graça de Deus é irresistível para os eleitos e que o livre-arbítrio humano não desempenha um papel significativo na chamada salvação. Na raiz desse posicionamento dos pais do evangelismo está o apóstolo Paulo, que especialmente em suas cartas aos Romanos e aos Efésios, discutiu extensivamente a graça de Deus e a predestinação. Ele argumentou que a salvação é um dom gratuito de Deus e que os seres humanos são escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Apesar de enfatizar a graça divina, Paulo também fala sobre a responsabilidade humana, lá na Epístola aos Filipenses. Ele exorta os cristãos a trabalhar na sua própria salvação com temor e tremor, mas também reconhece que é Deus quem efetua em cada um tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, pesou mais a predestinação, pesou mais o determinismo. Isso sugere, se olharmos com boa vontade, uma cooperação entre a graça divina e o livre-arbítrio humano. E foi aí que a doutrina católica do livre-arbítrio encontrou a sua âncora. Santo Agostinho argumentava que o livre-arbítrio é uma dádiva de Deus, permitindo aos seres humanos escolher entre o bem e o mal. No entanto, ele também enfatizava a necessidade da graça divina para que os seres humanos possam escolher o bem de maneira consistente. Já Santo Tomás de Aquino dizia que Deus, em sua onisciência, conhece todas as escolhas que os seres humanos farão, mas isso não elimina a liberdade humana. Para ele, a graça de Deus coopera com o livre-arbítrio humano, permitindo que as pessoas escolham o bem e alcancem a salvação. Uma coisa parece clara. No fundo da discussão sobre livre-arbítrio está a ideia que fazemos de Deus e do universo. Pesa se somos monistas ou dualistas. E aí, ser uma religião não teísta, monista ou dualista, ser uma religião não teísta como o budismo, ou uma religião teísta como o espiritismo, expõe muitas diferenças. Os budistas, que como tantos religiosos também se espalham por diferentes tendências, se expressam mais ou menos assim. Por quê? Porque eles têm essa coisa do mundo criado, né? Então, se o mundo é criado por uma entidade benévola, por uma entidade neutra ou por uma entidade malévola. Né? Não tem só tem três possibilidades. Né?
tem essas três possibilidades na teologia. Mas no budismo, né, que nós estamos falando aqui, não, o mundo não é criado. O mundo se entrecria por causas e condições. Então, não tem responsáveis finais por nada. Como não tem responsáveis finais por nada, a gente pode dizer, então é tudo pré-determinado. Não. Parte das coisas é determinada, parte das coisas a gente pode agir a respeito. Então, quando a gente ouve karma, ensinamento sobre karma, não é para dizer assim, tudo está escrito, não tem jeito. O ensinamento sobre karma é se você agir bem, daqui em diante, você ainda vai sofrer com o que você fez de errado, mas daqui em diante você vai melhorar. E uma hora, né, você se livra das ações negativas. No budismo, então, a gente não tem criador, então a gente não tem criação, então o mundo não é totalmente determinado. Mas e por que nós não vivenciamos a liberdade? Então, no budismo, a gente tem uma liberdade parcial. A maioria das coisas é determinada nesse momento, porque nós temos hábitos, nós temos automatismos, impulsos, e nós temos algum grau de liberdade perante eles, mas essa liberdade não é exercida. A gente faz as nossas escolhas são determinadas pelos clashes, pelas emoções aflitivas, né? Então, a liberdade no budismo, quando a gente faz meditação, parece prisão, pessoal. Como assim você não pode se mexer? Como assim você não pode mexer o olho? Como assim? Isso é uma prisão. Não, mas isso é uma liberdade perante a movimentação arbitrária, é uma liberdade perante a ação arbitrária, e daí depois, quando a pessoa tem essa mente, ela atinge essa mente inamovível em meio aos movimentos, aí a gente diz que isso tem uma realização, né? Porque daí essa mente ela é livre, ela não é automatizada. Ela não responde a hábito, não responde... Então, o caminho da meditação, o caminho da prática, embora no início seja uma substituição desses hábitos por aqueles hábitos, esses novos hábitos que o Dharma introduz, né, através da prática, o hábito de ficar parado e tal, eles são desenhados para ser facilmente descartados, né? Bom, e os espíritas, menos multifacetados por serem ainda uma religião nova e com poucos adeptos no mundo, geralmente chamam o Livro dos Espíritos de Allan Kardec para pontuarem sobre livre-arbítrio. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Aqui Kardec quer saber sobre esta liberdade da vontade, chamada de livre-arbítrio. É uma liberdade especial, de um tipo especial de pensamento, que é chamado de vontade, a vontade que leva o homem a agir. Tanto agir para consigo mesmo, tanto agir para com o mundo à sua volta. Então essa capacidade que ele tem de, usando da sua vontade, fazer escolhas, tomar decisões e agir. É claro que se a vontade é um tipo de pensamento e se ele tem liberdade de pensar, obviamente ele tem a liberdade de usar esse tipo especial de pensamento chamado de vontade, que lhe permite agir no mundo. Então, o importante é deixar claro que na visão espírita o homem tem liberdade de vontade, ele escolhe a partir daquilo que ele é, a partir daquilo que constitui a sua própria natureza. A escolha é de exclusiva responsabilidade dele. O livre-arbítrio cresce, se desenvolve na medida em que ele sabe e que ele conhece. Os valores morais são conquistas da alma pelo seu esforço, pelo seu trabalho, e ele será julgado pela forma como ele emprega o seu conhecimento e vive esse conhecimento, qualquer contexto em que ele esteja vivendo. Ufa! Essa discussão vai longe, mas a gente precisa encerrar por hoje. O livre-arbítrio continuará sendo uma questão insoluta, mas indispensável na civilização que forjamos e no movimento cotidiano. Afinal, ele sustenta o conceito de responsabilidade moral, tão necessária para a existência das sociedades e a aplicação da justiça. E seu reinado certamente encontrará caminhos para conviver com as intrigantes descobertas da biologia e da psicologia humanas,
tanto agora como nos anos que ainda virão. Mas hoje em dia, muitos neurocientistas se dedicam a responder uma outra questão: crer ou não crer no livre-arbítrio? Porque acreditar em livre-arbítrio pode alterar a forma como o seu cérebro funciona e assim modificar o seu comportamento. 2 pesquisadores de Minnesota resolveram fazer um teste. Pegaram um grupo de voluntários e dividiram em 2. Num grupo, eles fizeram que os voluntários lessem textos que induzia a acreditar em determinismo, ou seja, a descrença em livre-arbítrio. E no outro grupo, eles fizeram os voluntários lerem textos que induzia a acreditar em livre-arbítrio. Depois de lidos os textos, os 2 grupos fizeram o mesmo teste. E nesse teste existia a chance de colar. Como eles poderiam colar? Apertando um botão que indicava as respostas corretas. Mas eles foram instruídos pelos pesquisadores a não apertarem o botão e a resolverem os problemas eles mesmos. Terminado o teste, foi feita uma análise para ver a porcentagem de cola. E o que aconteceu? O grupo que tinha sido induzido a acreditar em determinismo colou muito mais do que o grupo que havia sido induzido a acreditar no livre-arbítrio. Mas eles tinham a consciência disso? De forma alguma. A leitura do texto influenciou a forma como o cérebro deles funcionava sem que eles tivessem consciência dessa influência. Esse estudo sugere que crer no livre-arbítrio promove honestidade. Na mesma linha, outros estudos sugerem que crer em livre-arbítrio ajuda a promover a gratidão, reduzir o estresse, reduzir a agressividade e aumentar a cooperação. Estudantes que fizeram curso de neurociência e foram expostos ao debate sobre livre-arbítrio optaram por sentenças menos severas a criminosos. Então, esse estudo sugere que ser exposto ao debate sobre livre-arbítrio aumenta a compaixão. Para a neurociência... De qualquer modo, eu sempre penso o seguinte: a gente precisa procurar pensar em uma forma de agir, né, no mundo que seja saudável para você e para as pessoas. Talvez até essa minha crença ela esteja fundamentada em várias coisas que eu já li, né? Não seja uma crença, um livre-arbítrio completo. Mas eu acho que enquanto vida no planeta Terra, né, que a gente não está sozinho, a gente tem que olhar para o planeta também, né, para as pessoas que fazem parte desse planeta, para os animais, vegetais, tudo, e falar assim, qual é a forma menos danosa que eu tenho de viver aqui, ou melhor ainda, qual a forma mais benéfica? Uma coisa que eu acho importante é o autoconhecimento, né? Eu entendo o autoconhecimento basicamente como um processo que nos leva a cometer menos erros para conosco e também para com as outras pessoas. Então, se a gente não se conhece, a chance da gente ter respostas aleatórias, né, e que causam os mais diferentes tipos de resultados, né, se tornam maiores. Quanto mais a gente se conhece, né, e tem essa consciência, vamos assim dizer, de que vamos procurar fazer o melhor, né? Isso aqui está sendo bom mesmo para mim, está sendo bom para as pessoas, né? Eu estou tendo realmente atitudes benéficas nesse mundo. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante. E autoconhecimento não tem fim, né? Do tipo assim, vou fazer, 20 sessões de análise. Não tem fim porque nós somos dinâmicos. Nós estamos o tempo todo interagindo, somos sistemas abertos, nós não somos sistemas fechados, né? Nós somos sistemas abertos. Então, nós vamos interagindo com outras pessoas, tendo contato com outros conhecimentos, e cada vez mais que a gente tem mais contatos através da internet, através da facilidade que a gente tem de um ponto ao outro, né, da cidade ou do planeta, conhecer diferentes culturas, pessoas. Então, a gente vai tendo experiências mais diversas e a gente vai, então, de alguma maneira, evoluindo enquanto indivíduo, né? Junto com uma sociedade que está evoluindo e assim por diante. Então, é muito importante a gente ter entender a importância do processo do autoconhecimento, que é dinâmico. O que você achou? Qual a sua opinião? O que lhe pareceu certo ou razoável entre os pontos de vista apresentados neste estudo? Escreva aqui embaixo nos comentários.
E se quiser, escreva sua pergunta, que eu responderei tão logo seja possível. Se você me permite, não esqueça de deixar aquele like que instrui o YouTube a levar adiante este conteúdo. E se ainda não o fez, considere a possibilidade de inscrever-se em nosso canal e acionar o sininho das notificações. Na descrição deste vídeo, você encontrará informações sobre todas as atividades do Sapiens, inclusive a nossa ação social Cuidadores de Francisco, em benefício de irmãos que dormem nas ruas e de famílias carentes. E também a nossa meditação diária no Círculo da Paz. Ficaremos alegres se pudermos contar com a sua participação. Muito obrigado e até o próximo estudo. Paz e bem.